a relação entre obesidade e depressão é bem complexa. Muitas vezes, essas duas condições estão interligadas e uma pode influenciar a outra de diversas maneiras. Por exemplo, a obesidade pode levar a problemas de autoestima, imagem corporal negativa e isolamento social, o que, por sua vez, pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas de depressão. Por outro lado, a depressão também pode afetar o comportamento alimentar e a capacidade de adotar hábitos saudáveis, levando ao ganho de peso e à obesidade. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a endocrinologista e metabologista Carolina Mantelli, que está conectada aqui com a gente. Vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessa relação, né, doutora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Orca, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também. Então, explica pra gente como que existe essa relação entre a depressão, entre a obesidade, quais são os possíveis impactos dessas condições na nossa vida? Então, é uma relação extremamente complexa, né, e multifacetada, sendo que cada condição pode agravar ou influenciar uma outra, né? Então, uma relação bidirecional que pode resultar de uma variedade de fatores psicológicos, físicos e sociais. Então, por isso que é super complexo. Então, pode variar desde trauma, estresse oxidativo, inflamação crônica, sempre uma condição agravando ou influenciando a outra. Certo. E os impactos da obesidade na saúde mental e emocional dos indivíduos, especialmente no que diz respeito à depressão? De que forma o ganho de peso pode prejudicar minha saúde mental? Existe essa relação tão direta assim? Existe, com certeza. Mesmo porque a obesidade, ela acaba sendo uma condição de inflamação crônica, o que prejudica a nossa microbiota intestinal, o que vai causar uma desbiose e isso prejudica a nossa produção de serotonina, né, que é o que, que vai contribuir, mais uma vez, para piorar ou influenciar na depressão. Então, por isso que as duas estão super interligadas. Certo. A gente tem muito hoje em dia uma cobrança pelo um corpo de determinado padrão, a gente tem as redes sociais, tem também a televisão, que em parte colabora também para reforçar que esse padrão é o correto. Como que isso pode influenciar na autoestima de uma pessoa? A pessoa pode desenvolver um problema de depressão por conta disso? Ah, sem dúvida, né? O estigma social, a discriminação, o preconceito que existe, né, com as pessoas obesas, com certeza vai levar a uma baixa autoestima, um isolamento social, vergonha, inadequação. Então, né, aquela distorção de imagem perante o espelho, a pessoa vai cada vez se escondendo mais e vai piorando cada vez mais, não só a obesidade, quanto a depressão também. Certo. E a pessoa que está em casa agora nos acompanhando, está um pouco acima do peso, como que essa pessoa pode, se estiver incomodada ou se estiver fazendo mal para a saúde dela, como que essa pessoa pode mudar seus hábitos para tentar combater a obesidade ou sobrepeso? Acho que principalmente buscar uma ajuda médica, ajuda psicológica, nutricional, a prática de exercício físico, aderir a uma dieta anti-inflamatória, né, uma dieta mais adequada, ter um sono, né, reparador, isso é muito importante, o sono influencia demais nessa causa também. E conversar com os parentes próximos, os amigos, é importante conversar sobre isso e não ter esse preconceito, porque muita gente coloca a obesidade como uma falta de vontade, né, uma preguiça, sendo que não é, uma doença muito grave e crônica, né? E pode influenciar no surgimento de outras doenças também, né, doutora? Com certeza. Quais doenças, por exemplo? A doença cardiovascular, a própria diabetes, nossa, vai ter uma imensidão de doenças aí, né? As doenças reumatológicas, ortopédicas, aí a cascata é gigantesca. Aham. E quais são os possíveis impactos no sentido de que a pessoa que tem obesidade tem muita dificuldade para perder peso? A gente sabe que tem gente que tem mais facilidade. O que diferencia um organismo do outro para proporcionar isso para uma pessoa, essa facilidade para perder peso, e outra não? Tem gente que fala que é questão hormonal, outros falam que é o estilo de vida. Qual que é o real peso de cada um desses fatores? Eu acho que principalmente temos que avaliar, né, cada caso é um caso, é bem individual, então principalmente os fatores hormonais que influenciam bastante, influenciar as causas psicológicas, né, os traumas aderidos nessa pessoa, porque muitas vezes esses traumas bloqueiam a perda de peso, mas a parte hormonal principalmente. Quando é necessário fazer, então, uma reposição hormonal? Como que isso deve acontecer? Todo mundo pode, em algum momento, fazer uma reposição hormonal ou não?
Não, nem todo mundo. Isso é avaliado individualmente, então, né, a pessoa deve procurar seu médico, fazer os seus exames, né, seu check-up completinho, e a partir daí o médico vai avaliar se é necessário repor vitaminas, nutrientes, minerais e hormônios também. Se a pessoa sente um desânimo, algo nesse sentido, né? Tá ali no dia a dia, não consegue, não tem ânimo para fazer as coisas que tem que fazer, para fazer uma atividade física também, isso acaba impactando no peso. Essa pessoa precisa procurar a ajuda de um profissional, até que ponto isso pode ser natural ou não? Ah, com certeza, isso pode ter causas físicas, né, e psicológicas também. Então essa pessoa precisa não só checar a parte hormonal, a parte dos nutrientes, quanto também a parte psicológica, porque muitas vezes isso é uma depressão no início, aquele desânimo, né, uma apatia, que nem sempre a depressão é uma tristeza profunda, né? Ela pode começar com uma apatia, uma coisa mais leve, um desânimo de fazer coisas que a pessoa antes gostava muito e agora fala: "Ah, tô cansado, não estou muito afim de fazer alguma coisa". Então tem que sempre ficar atento a essas causas, e ainda principalmente se for atribuído a um ganho de peso, né, significativo. Então a gente tem que tomar cuidado ao atribuir isso à preguiça, por exemplo, né? Muitas vezes isso acaba acontecendo. A pessoa não quer levantar da cama, está muito desanimada, não quer sair de casa e a gente pensa, não, está com preguiça, está desanimada porque aconteceu alguma coisa no trabalho. E às vezes não é isso, né? Às vezes é um fator hormonal ou o início de uma depressão. Ah, com toda certeza, principalmente se esse comportamento foge daquele habitual daquela pessoa. Então, se é uma pessoa que não tem esses hábitos, está fugindo muito daquele comportamento, aí a gente tem que ficar um pouco mais atento e procurar ajuda, com certeza. E quando procurar ajuda? Tem gente que tem dúvida, né? Se espera um pouco mais, acha que vai passar, acha que é algo passageiro. Quando eu devo procurar ajuda e qual profissional eu devo buscar primeiro? Eu acho que a ajuda, o ponto de onde procurar ajuda é a gente perceber, a hora que a gente começa assim, acaba esgotando as nossas causas, que estão ao nosso redor, assim. Então, mudei minha alimentação, consegui fazer uma atividade física, estou conversando com os meus amigos sobre isso e não estou melhorando, ainda estou tendo um sono reparador e mesmo assim eu continuo com uma apatia, uma tristeza, ganhando peso, um cansaço excessivo, com toda certeza essa pessoa deve procurar um médico, ou um endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo, para conversar e um vai indicar para o outro se for necessário, para a gente fazer um atendimento né, multidisciplinar, que é muito importante. Às vezes ainda existe muito preconceito e muita vergonha em procurar ajuda, né, doutora? Que recado que a senhora tem para passar para a pessoa que está em casa nos acompanhando agora? Tem esses sintomas e tem essa dúvida se vai ou não atrás de um profissional porque está com vergonha, porque está com medo ou algo nesse sentido? Eu acho que o principal, né, a gente tem que se sentir bem. A gente tem que não só se sentir bem fisicamente, mas a gente tem que olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. A gente tem que ter prazer em acordar de manhã, prazer na vida. Então, se em algum momento isso acaba sendo um pouco diferente, a gente tem que começar a prestar atenção. E se isso persistir, com toda certeza, não tenha vergonha de buscar ajuda, né? Nós médicos estamos super abertos na conversa, ninguém aqui quer julgar ninguém. Então, né, o principal objetivo é sempre a ajuda. E isso pode mudar a sua vida, às vezes uma coisa muito simples, às vezes alguma coisa que está desregulada, a gente já regula e a pessoa segue a vida tranquilamente. Pois é, e a gente tem que parar com isso, né, com esse medo, porque a obesidade, a depressão são doenças. A gente tem muito estigma com relação a esses dois problemas, mas são doenças e todo mundo está sujeito a sofrer com esses problemas, né, doutora? Ninguém está livre disso, então todo mundo tem que ter empatia por aquele que está passando por um momento de dificuldade nesse sentido. E se for você essa pessoa, não tem esse medo, não tem essa vergonha, não vale a pena viver sofrendo assim. Doutora, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Foi ótimo. Tchau, tchau.